A graça e a paz do Senhor. Será que você pode repetir mais uma vez? Será que você pode repetir mais uma vez que Ele é fiel? Você pode ficar sentado, daí você pode falar. Será que você pode dizer mais uma vez? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, mais uma vez. És fiel em todo tempo. Tua adoração ela sobe essa noite. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Há uma presença nesse lugar. Cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. Clama a mim que eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Todo aquele que clama, todo aquele que bate, todo aquele que busca, todo aquele que quer presença, todo aquele que quer, todo aquele que bate, todo aquele que pede. Então há uma presença do Senhor manifestada nesse lugar. Ele recebe a sua adoração essa noite. Seja bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Será que você pode dizer a Ele: seja bem-vindo, Espírito Santo? Diga a Ele: seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Enche esse lugar com a Tua presença. Espírito de súplicas, Espírito da verdade, nosso Consolador amado. O que mais nós queremos, o que mais ansiamos é a Tua presença. Se faz presente do início ao fim. Espírito Santo, usa a boca do Teu servo essa noite. Espírito Santo, que as palavras que saiam da minha boca elas sejam vivas e eficazes ao coração do Teu povo, ao coração da Tua igreja. Manifeste o Teu poder, a Tua glória sobre as nossas vidas. Nós queremos Te ouvir, Papai do céu. Nós queremos se alinhar contigo cada vez mais. É o ano da presença e nós queremos estar na Tua presença todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Nós queremos estar na Tua presença. Não tem nada mais precioso do que a Tua presença. Uou! Aleluia! Tono, tu fica aí, né, Tono? Não diz a ninguém não que tu vai ficar aí.
Diga a ninguém não que tu vai ficar aí. Que presença maravilhosa. Há uma presença de Deus nesse lugar. Olhe para esse irmão bem lindo que está do seu lado e diga assim: ainda há esperança. Ainda há esperança. Para o outro lado agora, para não fazer acepção de pessoas, você diz: ainda há esperança. Aleluia. Agora diga: Deus tem uma palavra essa noite para o seu coração. Diga assim: prepara teu coração, porque o papai essa noite vai falar no teu coração. Se prepara. Aleluia. Será que você pode abrir a sua Bíblia no livro de Jó? Jó capítulo 14, versículo 7. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Nós queremos mais. Nós queremos mais e sentir mais. Aleluia, todo mundo achou? Quem não achou, diga misericórdia ou me ajude. Amém? Gostaria que todo mundo estivesse lá atrás, sentasse para receber. Deixasse lá atrás só o diácono. O pessoal que está no apoio pode sentar também. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas a palavra que Deus colocou no meu coração é para te dizer essa noite que ainda há esperança. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga: ainda há esperança. O livro de Jó, ele é muito tremendo e ele traz muitos ensinamentos. E quando você lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver Deus dando palavra de encorajamento, Deus dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Deus dizendo: e eu irei adiante de ti. Você vê Deus dizendo: a peleja não é sua, a peleja é do Senhor. Deus vem dizendo: não temas. Deus chega a dizer: seja forte, seja corajoso. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus vem falando, vem encorajando. Deus nunca vem dizendo: fica para trás, você não vai crescer, você não vai avançar. Sempre Deus, Ele libera palavras de bênção e palavras de encorajamento para mim e para você. E o que Jó está falando aqui, ele está falando aqui de uma árvore. Deus está falando de uma árvore, mas quando a Bíblia fala de árvore, Ele está falando de mim e de você. Ele está falando de árvore, mas Ele está falando do homem. Então, quando a Bíblia está falando de árvore, Ele está falando, citando eu e você. E se nós for falar em muitos versículos e muitos capítulos que Deus fala de árvore, Ele fala de mim e de você, Ele fala do homem. Você tira lá pelo Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos seus escarnecedores,
mas tem o teu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo que faz prosperará. Agora, quando nós vamos olhar para a árvore, vamos olhar para nós, quando falamos de árvore, falamos de nós vamos analisar uma planta. Uma planta, ela não cresce do dia para a noite. Uma árvore, ela não cresce do dia para a noite. Até uma árvore, para crescer, ela precisa de cuidado. Ela precisa ser regada, ela precisa ser molhada, ela precisa ser adubada. Ela não cresce do dia para a noite. Assim eu e você também, nós não crescemos do dia para a noite. Nós não se tornamos adultos do dia para a noite. Passamos processos, passamos fases, passamos estações, passamos meses, passamos anos, passamos dias. E nós sabemos que no mundo que nós estamos vivendo hoje, para você crescer, para você avançar, para você chegar onde você quer chegar, onde Deus quer que você chegue, nós passamos por processos, nós passamos por lutas, muitas vezes por dificuldade, muitas vezes aflição, muitas vezes batalha. Mas em meio à batalha, em meio a aflições, em meio a estações, em meio a tempo, em meio a tempestade, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas a todas o Senhor dá a vitória. Em cada momento, em cada detalhe, em cada princípio, em cada tempo, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. E Ele manda te dizer essa noite: ainda há esperança. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu te falo essa palavra e sinto o Espírito Santo dentro de mim de uma forma extraordinária, te dizendo: ainda há esperança. Então imagine aquela árvore plantada, cuidada, molhada, adubada, e ela se torna uma árvore grande. E depois dessa árvore grande, com muitos ramos, com muitas folhas, e provavelmente muitos frutos, aí vem alguém e corta aquela árvore. Eu não sei como você chegou aqui, mas tem pessoas aqui que chegou essa noite aqui, que ele ia crescendo, ele ia avançando, mas ele passou por um processo que ele foi cortado. E quando passa por esse processo de cortar, porque a planta já passou por bicho, por pragas, muitas vezes por sede, muitas vezes pelo processo. Aí quando a árvore está muito grande, aí chega alguém e corta aquela árvore. E quando corta aquela árvore, ou quando corta, você não entende os processos. Você muitas vezes não entende até porque você foi cortado. Eu estava tão avançando, eu estava tão crescendo, o meu ministério, a minha vida, a minha família, os meus irmãos, os meus filhos, a minha esposa, as coisas estavam tudo acontecendo. Mas eu cheguei ao ponto que eu fui cortado, e as pessoas olham para mim e dizem: não vai mais para canto nenhum, porque já foi cortado. Agora, quando nós vamos analisar direito, porque você olha para uma planta cortada e você acha que ela não vai mais para canto nenhum. Por mais que o tronco seque, no ponto de vista, na sua visão, aquela árvore já era, aquela árvore não tem mais jeito.
Mas entenda, o que sustenta a árvore não é as folhas, não é os brotos, não é os frutos, não é o tronco. O que sustenta aquela árvore é a raiz. Você vai me entender o que eu estou dizendo aqui. Jesus, ele fala de duas casas. Uma casa construída na rocha e outra casa construída na areia. As duas casas, olhando, era a mesma coisa. Era o mesmo processo. Era duas casas. O que separa aquelas duas casas é porque uma foi construída na rocha e outra foi construída na areia. O vento e a tempestade, quando veio, o mesmo vento, a mesma tempestade, a mesma chuva que bateu numa casa, bateu na outra. As mesmas lutas, as mesmas batalhas, as mesmas dificuldades que uma passou, a outra passou. Mas o que foi que sustentou a casa? Não foi as teias, não foi as paredes, não foi a madeira, não foi a linha, não foi os caibros, não foi as ripas. O que sustentou aquela casa, sabe o que foi? Porque ela foi construída na rocha. O alicerce embaixo. Porque o alicerce, ele fica embaixo, ninguém vê o alicerce, porque o alicerce fica escondido. E muitas vezes você olha para a casa, você olha para aquela casa e diz bem assim: que casa linda, que casa bem edificada, está sustentando as paredes. É porque ela foi bem feita. Mas o que sustenta a casa, o que sustentou aquela casa, foi porque ela estava construída sobre a rocha. E a rocha, para mim e para você, ela representa Jesus Cristo. Eu não sei onde tua casa foi construída, mas eu quero te dizer, se você começou a construir sua casa na areia, mas eu quero te dizer, mesmo que dê trabalho, mesmo que dê dificuldade, mas eu quero te dizer, constrói a tua casa alicerçada sobre a rocha. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve as palavras de Deus e não põe ela em prática será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre areia. E veio o vento, veio a tempestade, e a Bíblia diz que bateu com impetuoso sobre aquela casa. E a Bíblia diz que grande foi aquela casa. Por quê? Porque ela estava alicerçada na onde? Na areia. Mas a Bíblia diz que aqueles que ouvem as palavras de Deus e põem ela em prática, ele será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vê o vento, vê a chuva, vê a tempestade, e bateu com impetuoso sobre aquela casa. Mas a Bíblia diz que ela não caiu porque estava edificada onde? Sobre a rocha. Assim João Batista, quando saiu anunciando o Evangelho, ele diz: após está posto o machado na árvore, no tronco da árvore, toda árvore que não produz fruto, ela será arrancada e lançada aonde? No fogo. Mas Deus levantou eu e você nessa geração como árvores, mas como árvores que dê fruto. Olhe para esse irmão que está do seu lado. Deus levantou você nessa geração para que você dê frutos. Como será? Qual será a árvore que você está sendo nesse momento? Você está sendo uma árvore que está dando fruto, ou uma árvore que não dá fruto? Porque tem muitas árvores, irmão. Quando eu falo em árvore, eu falo de mim e você. Tem muitas árvores plantadas num lugar, debaixo de uma palavra, debaixo de um propósito, debaixo de uma direção, debaixo de uma profecia, debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção. Deus colocou você no lugar, plantou você no lugar.
Você foi regado, você foi cuidado, você foi molhado, você foi discipulado. E nós vemos muitas pessoas hoje perdendo de crescer, perdendo de avançar, perdendo de chegar o propósito e o plano que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque quando corta uma árvore, ela sai do lugar ou não? Ela fica no mesmo lugar. A raiz fica no mesmo lugar. O tronco fica no mesmo lugar, ela fica cortada. Mas quando arranca uma árvore do lugar e coloca ela no outro lugar, você acha que aquela planta vai adaptar? Será se aquela planta vai crescer? Será se aquela planta vai avançar? Será se aquela planta vai enraizar? Será se aquela planta vai produzir fruto? Será se aquela planta vai colocar ramos, brotos, folhas e muito fruto? Planta, você não planta ela aqui, depois tira ela e bota ali, depois tira aqui e bota aqui. Assim tem muitas pessoas, irmão. É plantada no lugar, é cuidada no lugar, é molhada no lugar, é discipulada no lugar. A raiz começa a estruturar no solo, as raízes começam a avançar, a raiz começa a crescer para segurar o tanto que a pessoa vai crescer. E muitas vezes as pessoas dizem: o meu tempo aqui já era. Aí o que é que acontece? Ele, como uma árvore, é arrancada de um lugar e vai para outro solo, vai para outra terra, vai para outro lugar, vai para outro ministério, vai para outra direção, vai para outro propósito. E o que é que acontece? Não avança, não cresce. Ninguém se adapta em vários lugares, não, irmão. Você se adapta quando você é plantado no lugar. E a Bíblia diz que Deus, a Bíblia diz aqui que nós precisamos estar no lugar onde Deus chamou nós, onde Deus colocou nós, onde Deus discipulou nós, onde Deus ensinou nós, onde nós fomos regados, aonde nós fomos cuidados, aonde nós fomos discipulados. E depois de crescer, Deus tem um propósito e nós crescemos. E esse propósito é dar frutos. Porque o mesmo cuidado que nós recebemos de molhar, de regar. Quando eu digo molhar e regar, eu digo regado da palavra, regado de amor, regado de alegria, regado de discipular, de amar, de ensinar os princípios de Deus. Aí o que é que acontece? Aí muitas vezes a árvore precisa ser podada. E quando passa pelo princípio do corte, que precisa ser corrigido, que precisa ser cortado, aí diz: aqui para mim não dá mais não, porque eu fui cortado, eu não vou mais ficar aqui. Eu fui podado, eu fui corrigido, meu lugar não é mais esse. Ei, quando Deus corta a árvore, é a mesma árvore que fica no lugar. Aqui não está falando que ela foi arrancada, ela foi cortada. E o interessante que é o que é que a Bíblia diz? Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Por mais que aquela árvore seja cortada, e por mais que aquele tronco ele fique em cima do solo seco, e por mais que as pessoas olhem aquele tronco seco e diz bem assim: está seco, não tem mais vida, não tem mais esperança, o ministério já era, a sua família já era,
os planos já era, os propósitos já foi cortado, já está seco. Mas eu quero te dizer aqui essa noite, por mais que o mundo diga que você não vai conseguir, por mais que o mundo diga que você não vai avançar, mas o Deus de Israel, Ele te fala essa noite, que há esperança. Por mais que você esteja seco, por mais que você foi cortado, ainda assim há esperanças. Há esperança para o teu filho que está na droga. Há esperança para o teu casamento, porque muitas vezes você acha que o casamento não está mais dando certo. Ainda dá esperança para a tua família, ainda há esperança para o teu irmão, ainda há esperança para o teu pai, para a tua mãe, ainda há esperança. Não desista de jeito nenhum, porque ainda há esperança. Por mais que seja cortado, por mais que o tronco esteja seco, olha o que é que a Bíblia diz: ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Por mais que a árvore seja cortada, e por mais que o tronco seja seco, mas não foi arrancada a raiz ainda está viva. A raiz ainda é que governa a planta. Porque no mundo as pessoas olham para as pessoas e vê ela, às vezes até mal vestida, às vezes até que foi cortada, e às vezes olha e diz: não vai avançar, não vai crescer. Mas Deus chega lá e diz: ei, você está vendo só por cima, você só está vendo o tronco seco, mas as raízes estão lá embaixo, e as raízes lá embaixo ainda estão vivas. Ei, os teus planos, os teus projetos foi frustrado, mas eu quero te dizer aqui essa noite, pode até o mundo dizer que você não vai avançar, que você não vai crescer, mas o Deus de Israel, Ele manda te dizer essa noite que ainda há esperança. E o interessante, olha o que é que a Bíblia fala também: e se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó. A Bíblia aqui não está dizendo que as raízes morreu. Aqui não está dizendo que as raízes não vai mais dar nada, não. Por mais que o tronco secou, mas a Bíblia está dizendo aqui: por mais que as raízes se envelheçam, mas as raízes não morreu. É sinal que a esperança ainda não morreu. É sinal que Deus ainda vai fazer brotar. É sinal que Deus ainda vai fazer você avançar. É sinal que Deus ainda vai fazer você se frutificar. É sinal que ainda vai vir renovo sobre a sua vida. Por mais que as raízes se envelheçam, mas envelheceu, mas não morreu. Envelheceu, mas o plano não acabou. Envelheceu, mas a promessa não parou. Envelheceu, mas não foi para você desistir. Envelheceu, não foi para você parar. Envelheceu, não foi para você desistir. Envelheceu, mas vem algo de encontro a você essa noite. Eu não sei se você está entendendo, mas vem algo de encontro a você essa noite. E o seu tronco morra no pó. Há um cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta.
por mais que as raízes envelheçam. Mas o que é que acontece? Mas ela não morreu. Mas a Bíblia diz que há um encontro de água que vem a essa raiz. E quem mais quer que encontre essas águas, a sua raiz, é Deus. O profeta Isaías diz que derramarei água sobre o sedento e o meu espírito sobre toda a posteridade. Deus quer derramar água sobre o sedento. Vem uma água de encontro a você. Vem uma água de encontro às suas raízes. Vem uma água de encontro a você. E essa água que ela vem de encontro às suas raízes, ela vai trazer um renovo. Ela vai fazer você brotar. Ela vai fazer você crescer. Ela vai fazer você avançar. Essas águas do Senhor, ela está vindo de encontro à tua família essa noite. Essa água, ela está vindo de encontro ao teu filho essa noite. Essa água está vindo de encontro ao teu casamento essa noite. E renovará as suas forças. E renovará um broto novo sobre você. Muitas vezes, o cortar, o podar, muitas vezes dói. E muitas vezes você passa por esse processo e você muitas vezes não entende. Por que eu estou sendo podado? Por que eu fui cortado? Por que cortaram meus ramos? Eu trabalho com manga. E muitas vezes, todo ano, quando nós tiramos a safra de manga, quando a manga produz, que nós começamos a colher, depois que nós colhe, nós faz o que na manga? Nós podamos. E quando você poda um galho de manga, vem 3, vem 4, e vem até 5 ramos. E muitas vezes um ramo melhor do que aquele que estava. Então quando Deus podar você, ali é para você crescer. Quando alguém corrige você, é para você crescer. É para você avançar. Você não é podado para morrer. Você não é podado para você desistir. Aí depois que essa água, ela vem ao encontro de você, o renovo do Senhor vem do encontro de você. Alguém passou lá e viu aquele tronco vai seco, olhou para você e disse: o ministério parou, aquele ali não vai mais para canto nenhum, já era, não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí quando a água do Espírito Santo, ela vem sobre essa raiz e alimenta aquelas raízes, e traz um renovo, e traz uma molhação, e traz água sobre o sedento. Quando as pessoas olham, depois de um certo tempo, está o quê? Aquela árvore que estava seca, as raízes receberam uma água, e começa o quê? A brotar. Aí começa a crescer. Aí começa a se tornar uma árvore de novo. Aí começa a vir os galhos. Aí começa a vir os brotos. Aí começa a vir as folhas. Aí começa das folhas, vem o quê? Os frutos. Entenda uma coisa. No processo que você está crescendo, no processo que você está sendo brotado, no processo que as folhas vai crescendo, está tudo beleza, está tudo normal,
Está tudo bem, agora eu vou, agora as coisas vão dar certo, agora eu estou alinhado, agora eu voltei para o propósito, agora eu estou na direção certa, agora eu estou no alvo certo, agora eu estou no caminho certo. Aí começa a vir o quê? Os frutos. Porque Jesus, ele diz lá em João 15: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, esse dará muito fruto. Aí o que é que acontece? Quando os frutos começam a aparecer, quando os frutos começam a brotar, quando os frutos começam a aparecer, aí começa as perseguições, começam as lutas, começam os problemas, começam as investidas do inimigo na vida daquele homem que começou a produzir fruto, daquela mulher que produziu a fruto. Sabe por quê? Porque ninguém joga pedra em árvore que só tem folha. Você já viu alguém jogando pedra em árvore que só tem folha? Em árvore que só tem galho? Ninguém joga pedra em árvore que só tem folha, só tem galho. Pessoas jogam pedras em árvore que tem o quê? Fruto. Então se estão criticando, se estão falando, se estão dizendo alguma coisa com você, sabe por que é? É porque você está dando fruto. É porque você está no propósito. É porque você está na direção. Imagine, Deus planta eu e você aqui nessa terra como árvore. E o desejo de Deus para mim e para você é que nós produza frutos. Agora imagine, o homem foi a uma planta, aí chegou lá naquela planta, não tinha nada para comer. Passou um ano, passou dois, passou três e nada daquela planta produzir, daquela planta dar fruto. Aí ele foi até o homem que cuidava daquela planta. Aí diz bem assim: vamos arrancar essa planta, porque ela já tem tanto tempo e ela não produz nada. Aí aquele homem que cuidava da planta, ele disse: vamos dar mais um tempo a essa planta, a essa árvore. Aí o homem vai lá e ele faz um cuidado especial com aquela planta. Aí molha que não molhava, joga um esterco que não jogava, faz uma bacia, cava ao redor para receber mais água, e joga um adubo, e começa a regar e começa a molhar aquela planta. Se ele chegar naquela planta com um ano, com dois, e aquela planta estiver do mesmo jeito, o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer: essa planta, ela está ocupando a terra, ela não está produzindo nada, vamos arrancar ela do lugar. Eu não sei como é que você está sendo a árvore essa noite. Se você está sendo uma árvore que está produzindo fruto, ou se você está sendo uma árvore que não está produzindo fruto. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua história, mas uma das coisas que Deus colocou eu e você aqui nessa terra é com o objetivo de nós produzir frutos. Olhe para esse irmão que está do seu lado: produzir frutos.
E sabe qual é os frutos do Espírito? É amor, é paz, é longanimidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio, é mansidão. Quanto a essas coisas não há lei. Agora vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Aleluia. Vamos ler Mateus 7, capítulo 7, versículo 15 em diante. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas inteiramente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Você conhece a árvore, você conhece o profeta, você conhece o homem de Deus, você conhece a mulher de Deus, sabe pelo quê? Pelas folhas, pelo caule, pela madeira, pelos ramos, pelos brotos. Não. A pessoa conhece o profeta pelo quê? Pelos seus frutos. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz o quê? Toda árvore boa produz o quê? Eu e você fomos plantados, enxertados como zambuzeiros, como fala em Romanos, para dar quê? Bons frutos. Jesus, ele também diz: eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas. Se vós permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiser, que vos será feito. Porque ele diz: porque sem mim nada podereis fazer. Sem ele nós não podemos fazer nada. Se nós não tiver na videira, se nós não for uma árvore frutífera, e se nós não produzir fruto, é complicado. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto se lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Deus colocou eu e você aqui nessa geração para que nós dê muitos frutos. E o que é que Jesus disse? Se der fruto, o mundo, as pessoas e o próprio Deus conhecereis que serão meus discípulos. Então, ainda há esperança. Por mais que você seja cortado, por mais que o tronco secou,
Por mais que as raízes envelheceu, mas ainda há esperança para a sua vida. Ainda há esperança para o seu ministério. Ainda há esperança para a sua família. Ainda há esperança para os seus filhos. Não desista, porque ainda há esperança. Deus te plantou e te trouxe aqui essa noite para te dizer que não parou. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. Teu ministério não parou. Teu tempo ainda não parou. Não é tempo de você envelhecer, é tempo de você amadurecer, é tempo de você crescer, é tempo de você avançar, é tempo de você prosperar, é tempo de você crescer. Ei, escuta o que eu quero te dizer aqui essa noite. Às vezes você não cresceu aqui ainda, porque a tua estrutura, o teu tronco, os teus galhos, se você crescer, primeiro, Deus está trabalhando nas tuas raízes, porque é a raiz que sustenta o tronco, não é o tronco que sustenta a raiz. As suas raízes aqui estão sendo molhadas, as suas raízes ainda precisam de mais molhação, precisa de mais ser regado, precisa de mais discipulado. As tuas raízes, ela precisa se estabelecer mais, porque quando as tuas raízes estiver bem estruturada, quando as tuas raízes estiver bem avançada, quando as tuas raízes crescer, quando as tuas raízes começar a engrossar, quando a tua raiz estiver bem estruturada, aí Deus disse: agora é o tempo de você brotar. Agora é o tempo de você avançar. Agora é o tempo de você prosperar. É o tempo de você crescer. É o tempo de você avançar. Entenda o que Deus está fazendo contigo essa noite. Será que você pode ficar de pé essa noite? Alabaixo, rabadaixo, labadaixo. Eu quero orar por essa noite, por pessoas que chegaram aqui essa noite como uma árvore que foi cortada, que seja cortada na saúde, na família. Eu quero orar pela sua vida hoje. Você que chegou aqui como um tronco seco, sem nenhuma esperança de dizer assim: para onde eu vou, para onde eu irei, como crescer, como avançar. Às vezes você chegou aqui porque o mundo rejeitou e disse que você não tinha mais jeito, que você não tinha solução. E muitas vezes você chegou aqui, não foi nem as pessoas do mundo, às vezes foi as próprias pessoas da tua casa, que não acreditam mais em você porque você foi cortado, que não acredita que você não pode mais brotar, que você não pode mais crescer, que você não pode mais dar fruto. Você que chegou aqui essa noite, que está sem nenhum pingo de esperança, a esperança foi embora, o pingo de esperança que você tinha essa noite, te trouxe, o pingo de esperança que você tinha essa noite, essa esperança ela te trouxe aqui essa noite, e você disse: essa é a última noite que eu vou, hoje eu vou lá porque... Ei, eu quero te dizer que ainda há esperança para a sua vida. Vem o encontro de águas essa noite às tuas raízes. As tuas raízes podem estar envelhecidas,
As tuas raízes podem estar procurando água. As tuas raízes podem estar procurando uma melhora, uma terra melhor. A tua raiz essa noite ela pode estar precisando de água. E eu vejo essa noite Deus enviando águas para molhar as tuas raízes. Eu vejo águas vindo de encontro para molhar as tuas raízes que estavam envelhecidas. Ela não estava seca, ela não estava morta, ela só estava envelhecida. Mas você que crê que Deus derramará água sobre o sedento, que você precisa de ter um encontro com Deus essa noite, você precisa que Deus molhe, que Deus regue você essa noite. Eu quero que você saia do seu lugar. Você que se acha sem esperança, se você que acha que não ia brotar mais, e você acha que não ia crescer mais, você que acha que não ia vencer, que a esperança já tinha acabado, essa noite eu gostaria de orar pela sua vida, e te convido para você vir aqui para frente. Você que acha que as suas raízes envelheceu, alabaixo, rabadaixo, labaixo. Você que se sente cortado, eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Alabaixo, rabadaixo. Pessoa que entrou aqui essa noite, ela disse: não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais caminho. O que vou fazer, Senhor? A pessoa fez uma oração: me dá uma saída, me dá uma solução, me dá um jeito. Fala comigo essa noite, Senhor. O Senhor manda te dizer: as tuas raízes estavam só envelhecidas. As tuas raízes essa noite só estavam envelhecidas. Mas essa noite o Senhor te chama. Essa noite o Senhor fala contigo e te diz: sai do teu lugar e vem aqui para frente. Eu quero molhar as tuas raízes. E quando eu molhar as tuas raízes, tu vai ver o broto, o renovo, a unção, o poder e a graça do Senhor derramado sobre a sua vida. Alabaixo. Quem é essa pessoa? Vem aqui para frente. Alabaixo, rabadaxe. Vai em conta das águas, mas é Deus que vai derramar água sobre o sedento essa noite. É Ele que vai derramar água sobre o sedento essa noite. A raiz está de contra as águas, mas é o Senhor que vai derramar água sobre essas raízes que estavam envelhecidas. Essas raízes que estavam envelhecidas, esse tronco que estava seco. Mas essa noite, essas águas, as águas do Espírito Santo brotará sobre a vida dessa pessoa. E essa pessoa vai sentir o renovo do Espírito Santo. Alabaixo, rabadaxe, labadaixo. Eu queria orar aqui também por uma pessoa que foi cortado e foi cortado com enfermidade.
pessoa que está com enfermidade, eu gostaria de chamar aqui na frente essa pessoa que está com enfermidade. Não sei o que o médico disse a ele ou a ela. Eu não sei o que foi que falou para ele. E aquilo já entrou na mente da pessoa e a pessoa acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas o Deus de Israel te chama aqui nessa frente essa noite. E essa água brotará nas tuas raízes, renovará as tuas raízes. E você sairá daqui tocado, curado, renovado, em nome de Jesus. Quem é essa pessoa? Vem aqui para frente. Eu não quero saber o tipo da enfermidade ou a dor, porque para Deus não importa qual é a enfermidade. O nosso Deus, Ele é maior do que a enfermidade. O nosso Deus é maior do que a dor que você está passando. Alabaixo, rabadaixo. Alabaixo, rabadaixo. Eu gostaria que os diáconos, os obreiros, a diaconisa orasse nessas pessoas aqui, liberando a água sobre o sedento. Diaconisa, ore nela lá, ore por enfermidade. Alabaixo, Daiane, socorra. Edinalva, pode vir orar nas pessoas. Edna, pode vir orar, Edna. Edna, pode vir orar. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem dos céus, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá, a cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morrer, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Água que faz brotar. Água que faz renovar. Água que vai renovar. Árvore cheia de vida, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem, e a resposta vem dos céus, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou
paz. Abraça essa pessoa que está do seu lado. Se for mulher, mulher, abraça mulher. Homem, abraça homem. Só se for mulher, se for marido e mulher. E começa a profetizar sobre a vida dele. Começa a profetizar sobre a vida dela. Diga: o Senhor molha as tuas raízes essa noite. Começa a liberar palavras proféticas sobre a vida dele. Diga: ainda há esperança. Por mais que você foi cortado, mas vem um renovo de água nas tuas raízes, e fará você brotar, e fará você criar ramos, fará você criar folhas, e fará você produzir frutos. Profetize: você produzirá frutos. Você produzirá frutos. Você crescerá. Você avançará. Esteja livre para avançar, livre para prosperar, livre para crescer, livre. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serás livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aplauda o Senhor.